Salve, salve gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no projeto Power ONG. E a ideia aqui é a gente discutir e falar a respeito sobre sustentabilidade para o terceiro setor, para ONGs, para organizações da sociedade civil, associação, fundações, mas não é qualquer sustentabilidade não, é a sustentabilidade rápida, muito rápida e duradoura. Então a proposta desse projeto dentro desse meu canal é essa. Além de uma sustentabilidade que gera um alto impacto social aí onde você está inserido. Então essa é a ideia também. Eu sou Rafael Risse, eu tenho 20 anos de experiência no terceiro setor e eu sou mobilizador de recursos, gerador de recursos. E hoje nós vamos falar sobre o sistema de aprendizagem, mas não só simplesmente sobre o sistema de aprendizagem. Nós vamos falar sobre o sistema de aprendizagem nas organizações sem fins lucrativos. A lei chama elas de entidades sem fins lucrativos, né? As ONGs, organizações da sociedade civil, terceiro setor em geral. Nós vamos ver que não é qualquer organização, mas ela provavelmente se enquadra muito aí na sua instituição, e hoje o sistema de aprendizagem é a bola da vez da sustentabilidade para as organizações do terceiro setor. Então nós vamos falar a respeito desse sistema, como que ele funciona, como que ele se estrutura. A gente não vai esgotar esse tema, né? Há muito material aí na internet falando sobre o sistema de aprendizagem, mas hoje a gente vai falar sobre a ótica das organizações do terceiro setor e como que a gente pode pensar na implantação desse sistema do jovem aprendiz na sua organização. E você é meu convidado mais especial para ficar aqui e me acompanhar nesse vídeo. Vamos lá! O sistema de aprendizagem, ele está ligado, né, é uma proposta, né, ele é uma política pública de inclusão social, de inclusão profissional para adolescentes, jovens e pessoas com deficiência, para estes três públicos, né? Então é um projeto de política pública, ele está ligado ao Ministério do Trabalho e da Previdência, que é da Secretaria do Trabalho, Subsecretaria de Capital Humano. Então hoje, 2022, o sistema de aprendizagem ele está elencado nessa pasta. Ele vem sofrendo com várias alterações do governo atual, muito criticadas. Não vou entrar nesse mérito, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre conceitos básicos do sistema de aprendizagem, como que ele pode entrar na sua associação, como que a sua organização da sociedade civil pode usufruir desse sistema para gerar sustentabilidade. E eu já te adianto, é fácil, é rápido e é duradouro. Então, é um projeto de sustentabilidade muito interessante. Fica aqui. Para os adolescentes, a partir de 14 anos, até o jovem, até os 24 anos, e para as pessoas com deficiência em qualquer idade, o sistema de aprendizagem é uma capacitação, uma preparação para o futuro do trabalho. Então, esses alunos que eles vão eles vão entrarem na condição de aprendiz, eles vão ter atividades de capacitação e de trabalho prático. São duas atividades separadas que vão se misturar dentro do sistema de aprendizagem. As empresas que podem contratar e que devem contratar o aprendiz são geralmente empresas de grande porte ou médio porte, que têm aí a partir de 7 funcionários registrados seletistas, né? Há uma cota aí que vai geralmente de 5 a 15% do total de funcionários, mas não é do total geral dos funcionários, né? Tem que ser profissionais, o contratado da empresa ou da onde a gente vai falar, que há outras possibilidades além da empresa também. O funcionário ele tem que ter uma formação profissional para exercer a sua atividade. Então não é qualquer funcionário que vai entrar no cômputo, na contagem do aprendiz dentro das empresas, tá? Precisa ser funcionários que demandem uma formação profissional para entrar nessa contagem, nesse cômputo, tá bom? Que vai geralmente de 5, a cota mínima, até 15% desse total de funcionários. Então a conta geralmente que nós fazemos, que é a partir de 7 funcionários, vai gerar aí um aprendiz. Qualquer empresa? Não, tem que ser empresas, geralmente são grandes empresas ou médias empresas, mas que têm mais de 7 funcionários,
com formação profissional que precisam ter uma formação profissional para exercer aquela atividade. Então voltemos. Então o aprendiz é um adolescente a partir de 14 anos até um jovem 24 anos. Ele tem que estar fazendo a sua formação educacional. Se ele já concluiu o ensino médio, aí não é necessário, é óbvio. Então e ele tem que ter frequência, uma série de exigências aí. Essa pessoa, né, ela vai ser contratada na condição de aprendiz e aí ela vai exercer a atividade prática dentro das empresas, que pode ser de 4 horas, 6 horas ou 8 horas, dependendo da idade. Há restrições para tudo isso, tá bom? Isso eu também não vou entrar aqui. Mas uma coisa importante é que o adolescente ou o jovem que então entra na condição de aprendiz, ele vai desenvolver a atividade prática e vai desenvolver a atividade teórica. Na realização das atividades teóricas, não é qualquer organização que pode estar fazendo isso, né? Não é empresa, não é a empresa que vai pegar esse jovem, esse adolescente, vai treinar dentro da própria empresa. Não. Há equipamentos, há instituições que vão estar realizando esse treinamento, essa parte teórica. E a lei é muito clara quanto a isso. Ó, acompanha aqui comigo. Então, quem que vai ofertar esse curso de aprendizagem, né? São as entidades qualificadoras, que podem ser, primeiro, o Serviço Nacional de Aprendizagem, é o Sistema S, né? Senai, Senac, etc. As escolas técnicas de educação. Aqui que eu quero falar com vocês, ó. As entidades sem fins lucrativos. E aí hoje é inserido também as entidades de prática desportiva. Então é o seguinte, as organizações da sociedade civil podem estar se tornando entidades qualificadoras do jovem aprendiz. Então tá lá, entidades sem fins lucrativos. É qualquer tipo de entidade sem fins lucrativos? Não, a lei vai definir bem isso, ó, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, e também que tenham que estar registradas nos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente aí da sua cidade. Então não é qualquer organização, é uma organização extremamente específica e ela tem que estar registrada. Por isso de criar, igual eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, dá uma procurada aqui no meu canal, falando sobre o potencial da finalidade dentro de um estatuto, né? Isso tem que estar previsto lá. Entendendo isso, a gente precisa entender também que o jovem aprendiz é uma grande ferramenta para a formação de um jovem, né, na sua vida profissional futura. Então é um projeto um projeto de política pública extremamente social, extremamente importante, de capacitação, de gerar recursos, né? Muitas vezes o jovem ele entra na condição de aprendiz e ele se torna o esteio, né? o financiador principal da sua família, né? Vejo muito isso acontecer. É uma oportunidade, mas eu queria que você entendesse também que não é uma oportunidade somente para o jovem ou para o adolescente, é também uma oportunidade para a empresa dela preparar o seu futuro profissional. E isso hoje é muito importante para as empresas hoje. Há uma necessidade muito grande de capacitar a sua mão de obra futura. Então o projeto também, a política pública de aprendizagem também vem solucionar esse detalhe. E mais que isso, hoje também agora com a entrada das entidades sem fins lucrativos dentro como unidades qualificadoras, vem também possibilitando a geração de recursos para as organizações da sociedade civil, e é a proposta aqui nossa hoje, é a gente emendar tudo isso para você poder entender melhor. Tá bom? Então vamos lá. Vamos entender o que é a aprendizagem profissional. Então a aprendizagem profissional ela é um instrumento de qualificação profissional, a ideia é essa, profissional de jovens e adolescentes, e jovens, né? Então, como eu disse lá atrás, ele vai entrar na condição de aprendiz, ele vai formalizar esse contrato dele de aprendizagem e ele vai aprender a prática nas empresas e aprender a teoria nas instituições que vão estar qualificadas a ensinar, certo?
O contrato de aprendizagem com o aluno, né, com o aprendiz é de 2 anos. Há hoje, 2022, há hoje possibilidades de aumentar até 3 anos e assim ele vai desenvolver essa atividade. Uma coisa importante de você saber, é qualquer adolescente ou jovem que pode estar inserido no sistema de aprendizagem? Sim, a priori sim, qualquer adolescente ou jovem pode entrar na condição de aprendiz. Agora há algumas prioridades elencadas pelo governo. Vamos ler aqui junto, ó, no decreto 8740 de 2016. E vamos falar também sobre o decreto, algumas condições de prioridade do decreto 9579 também. Então aqui, ó, vem comigo. Então, adolescentes egressos do sistema socioeducativo em cumprimento de medidas socioeducativas, eles têm preferência. Jovens em cumprimento de pena no sistema prisional, jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda, jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional, jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil, jovens e adolescentes com deficiência, jovens e adolescentes matriculados na rede pública de ensino, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, inclusive na modalidade do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E por fim, jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído na rede pública. Essas pessoas têm prioridade. Outros jovens e adolescentes podem entrar também, mas esses têm prioridades absolutas na contratação do jovem aprendiz. Então, é uma forma de inclusão social para este público que geralmente está em situação de vulnerabilidade e precisa muito, ainda mais nessa época agora pós-pandemia, né? Outra prioridade que tem o programa de aprendizagem também é que adolescentes entre 14 e 18 anos também têm prioridade, né? Eles têm prioridades das vagas do sistema de aprendizagem. Agora, esses adolescentes, esses jovens, eles vão poder trabalhar em qualquer lugar? Os de 14 até os 18 anos, não. Isso é uma confusão, geralmente, que o pessoal faz muito, né? Então, a partir de 14, que é quando começa o sistema de aprendizagem, até os 18 anos, ele não pode trabalhar em qualquer lugar. Então, por exemplo, quando o ambiente oferece algum risco a ele, como insalubridade ou periculosidade, nesse lugar, nessa idade de aprendizagem, eles não vão trabalhar, é proibido. O trabalho noturno também é proibido para esta idade, né? E quando as atividades desse público de 14 a 18 anos, o adolescente, e quando o desempenho das atividades práticas, por exemplo, envolve, elas são incompatíveis com o desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico ou moral, por exemplo, trabalho muito pesado de grande força para 14 até 18 anos, também é vedado. Não é possível o aprendiz estar nesses lugares. Então, local insalubre, local com grande perigo, trabalho noturno e trabalho, por exemplo, tem que exercer muita força física para um aprendiz de 14 até 18 anos, é vedado. Lembrando que o aprendiz também, quando ele está estudando, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, ele tem que estar executando a sua tarefa prática, a sua atividade prática no contraturno escolar. Toma muito cuidado com isso. Como eu disse, a ideia é que não é a gente esgotar tudo sobre o sistema de aprendizagem, que é um assunto muito denso, muito vasto. Eu vou estar gravando vários conteúdos sobre o sistema de aprendizagem. Hoje a gente vai falar sobre os conceitos mais básicos sobre a ideia do sistema de aprendizagem e como que ela pode ser linkada com a sua organização sem fins lucrativos, a sua OSC, a sua ONG. E aí, depois disso tudo, o jovem ou adolescente entrou na condição de aprendiz e aí ele começou a desenvolver as atividades práticas, as atividades teóricas, e ele vai ter uma série de direitos trabalhistas previstos na nossa Constituição, na CLT, que vão ser, assim, basicamente, para você ter uma ideia, né? Não é só contratação e pagamento do salário. Não, ele é como se fosse um funcionário registrado em carteira. É claro, ele é um funcionário registrado em carteira, é claro que os impostos são menores, né? Então, quais os direitos trabalhistas que esse jovem aprendiz vai ter, né? Então, primeiro, o contrato dele vai ser de 2 anos. É claro que esse contrato ele pode ser rescindido antes, há uma série de cláusulas elencando quais os motivos da rescisão, né? Há hoje, atualmente, vou falar disso novamente, em 2022, há condições
que o contrato pode ser até 3 anos, tá bom? E aí ele vai ter direito a férias, a 13º, a fundo de garantia, a previdência, INSS, ele vai poder ter vale transporte, vale refeição, é opcional, seguro-desemprego e vários outros direitos trabalhistas previstos hoje na nossa instituição, na nossa Constituição, como, por exemplo, licenças e etc. Então, além dele ter, o aprendiz, ele ter a possibilidade de aprender de fato a atividade profissional na prática e a teórica, ele vai ter todos esses direitos envolvidos na sua contratação. Isso é muito importante, né? E o próprio ECA, ele vai dedicar um capítulo inteiro sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho de adolescentes e ele traz alguns princípios e garantias fundamentais. Vamos ler junto aqui, ó. Então, a formação técnico-profissional com garantia de acesso à frequência escolar, horários especiais, as atividades compatíveis com o adolescente. Está tudo previsto isso no ECA, isso já está na lei de aprendizagem, como a gente já falou agora há pouco. A garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, a proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre, penoso, em locais de horários inadequados e que não permitam a frequência desse aprendiz à escola, e o respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, né? Então isso tudo tá dentro hoje da lei e você precisa entender que o sistema de aprendizagem vai proteger isso. Continuando aqui, agora a gente vai falar sobre as empresas parceiras. E é aqui que a gente vai começar a desenvolver a ideia de como que o sistema de aprendizagem pode estar beneficiando a sua instituição. Fica aqui comigo. Nós já vimos que as empresas, geralmente grandes ou médias empresas, que têm a partir de 7 funcionários e que têm nesses funcionários demandem uma formação profissional, contando esses funcionários, a empresa ela é obrigada a ter aprendizes dentro da sua instituição. Ela é obrigada. E aí, esse percentual da cota, ele vai da cota mínima, que é 5% dos funcionários com formação profissional, até 15%, que é a cota máxima, né? Então, a empresa que atinge esses percentuais, que atinge esses números, né, ela é obrigada a contratar um aprendiz. E se ela é obrigada a contratar um aprendiz, ela é obrigada a dar para ele a atividade prática, que é o trabalho em si, e a atividade teórica, que são os cursos de capacitação. E é aí que vão entrar as instituições, as entidades qualificadoras. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar aqui é o seguinte: são só as empresas privadas que têm que ter aprendiz, que atendem esses requisitos que a gente falou até agora, né? Número de funcionários, percentual, são só as empresas privadas? Não é. As próprias prefeituras têm também, são obrigadas também a contratar aprendizes, né? Hoje, eu sou do interior paulista e em muitas cidades eu faço consultoria pela minha região inteira aqui, consultoria presencial. E em muitas cidades que eu visito, tanto com consultorias para associações quanto para alguns conselhos municipais, eu vejo cidades pequenas, por exemplo, até 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, em que o grande órgão empregador, gerador de emprego na cidade, são as prefeituras. Olha só que ponto que a gente está chegando. São as prefeituras. As prefeituras são a grande empresa empregadora da cidade. Então, geralmente uma cidade de 10, 15 mil habitantes, ela tem 400, 500 funcionários. E ela já tem que ter aprendiz. Então, às vezes a oportunidade para a sua instituição poder implantar o sistema de aprendizagem está aí na sua cidade. Então, a própria prefeitura ela pode fazer a parceria com você. E a lei prevê que a cota de aprendizagem, estão obrigados a cumprir a cota de aprendizagem, né? Além das empresas privadas, as empresas públicas, sociedades de economia mista ou autarquias. Aí aqui, cara, a gente vai entrar num quesito extremamente importante que eu quero que você me dê muita atenção para isso. Então nós já falamos sobre o sistema de aprendizagem, o que é o aprendiz para um aluno, as atividades prática e teórica, nós falamos sobre as empresas, a cota que é obrigatória, que ela precisa ter, quais tipos de empresas que entram aí.
há vários detalhes dentro de cada item desse que a gente não abordou aqui, e eu prometo que eu vou fazer mais vídeos falando sobre o sistema de aprendizagem. Eu queria gravar os vídeos com conteúdos mais específicos para não ficar muito geralzão, né? E aí eu queria entrar aqui com você com duas espécies de contrato com aprendiz que tem previsão legal e que é muito legal e que pode te beneficiar. Então a CLT, lá nos seus artigos 429 e 431, e também isso é detalhado lá no decreto 9579, ela vai propor, né, ela vai falar sobre a contratação de aprendiz de duas formas: a contratação direta e a contratação indireta. Este é o último tópico que eu vou falar sobre a associação linkada ao jovem aprendiz, que depois eu vou amarrar tudo isso, tá? Te dei um monte de informação falando o que é o sistema de aprendizagem, qual que é a visão do adolescente jovem, qual que é a visão da empresa, falando sobre o ente público também como contratante. Agora eu estou falando sobre como que é devida a contratação, que pode ser direta e indireta, e depois eu vou amarrar tudo, que aí você vai ver como que é interessante o sistema de aprendizagem na sua organização. Então a contratação ela pode ser feita de duas formas: a forma direta e indireta. Na contratação direta, o próprio estabelecimento o próprio estabelecimento vai contratar o aprendiz, vai registrar o aprendiz, vai assinar na carteira de trabalho dele. E aí, como a atividade prática vai ser exercida nessa empresa ou no órgão público em questão, e ele vai registrar ele diretamente ali, ele vai fazer a parceria ou com o Sistema S, ou com uma escola técnica, ou com uma entidade sem fins lucrativos para fazer esse treinamento teórico, essa capacitação com o aprendiz. E aí é a parceria que é feita. Então esse tipo de contratação é o mais comum hoje. Então a empresa vai lá, contrata o aprendiz, né? Cumpre a cota, pega o aprendiz, faz a parceria com a sua organização, que você foi lá provavelmente, apresentou o trabalho, etc. E você vai fazer a capacitação, você vai treinar esse aprendiz lá. Geralmente, aonde eu tenho acesso, isso daqui não é letra fixa, tá? Que eu vou falar para vocês, eu só vou dar um número que eu acho que é muito interessante para você que tem a sua organização, a sua ONG, ou que você que queira montar uma associação e está pensando no sistema de aprendizagem, não tem a mínima ideia de quanto isso rende. Então, geralmente, as associações elas cobram, e pode ser cobrado para esse ensino teórico, tá bom? É previsto na lei isso. Geralmente, o pessoal, as organizações aqui da minha região, vou te dar um exemplo daqui, eles cobram geralmente de R$ 150 até R$ 600 por aprendiz por mês. Então, você faz as contas aí, tá? Uma cidade aí de aproximadamente 20 mil habitantes, que tem uma economia estável, né? Agora a gente está no pós-pandemia, deve ter tem muita cidade passando problemas, mas geralmente gera aí uma cidade, não esgotando a possibilidade, mas ela pode gerar aí até 100 aprendizes, tá bom? Então essa é a primeira forma de contratação, e é muito interessante, e é aqui que eu quero te apresentar o sistema de aprendizagem para a sua organização. Então a sua organização pode ser uma entidade qualificadora desse aprendiz, que a própria empresa ou a prefeitura ou o departamento de água e esgoto da sua cidade contratou e fez a parceria com você. Lembrando que a parceria, quando é com ente público, é diferente, precisa ter chamamento público, uma série de coisas, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, mas para frente eu falo sobre isso. Então essa é a primeira forma de contratação, é a contratação direta. Agora, tem uma outra forma de contratação que eu gosto muito de implantar nas instituições, que é a contratação indireta. O que é a contratação indireta? O aprendiz, ele não vai ser registrado na unidade, na entidade, na organização, na empresa que vai desenvolver a atividade prática. Então, por exemplo, a empresa que tem lá que obedecer a cota, que tem que contratar o aprendiz não vai ser registrado nessa empresa, ele vai ser registrado na sua organização. Ele vai ser registrado na entidade qualificadora. Essa é a contratação indireta. Então, a entidade sem fins lucrativos, a sua organização, a sua associação,
Ela vai contratar o aprendiz, vai fornecer para ele o treinamento teórico e vai colocar ele dentro da empresa para desenvolver a atividade prática. A empresa vai pagar por esse aprendiz lá. E é claro que ela vai pagar o salário, ela vai pagar todos os impostos, a folha de pagamento inteira, só que vai sair como recurso para a sua instituição e você vai executar esse recurso. Você vai pagar o aprendiz com todos os seus direitos, rescisões e etc. e tal. Além da taxa de treinamento também, que está tudo aí. Então essa é uma forma que a sua organização ela vai sair da movimentação aí de 150, 200, até 600 reais que eu vejo por aqui, né? Eu não sei como que é aí no seu estado. Se você sabe quanto que geralmente uma organização aí da sua cidade, em outro estado, fora do estado de São Paulo, recebe por aprendiz, escreve aqui embaixo, que é uma informação pública que a gente pode ter conhecimento, a gente pode estar equilibrando tudo isso. Então a sua organização, ao invés de receber lá os 150 reais, ela vai estar recebendo 150 reais, mais o salário do aprendiz, que foi calculado ali por hora, sobre o salário mínimo, mais toda a taxa de imposto. Então esse aprendiz ele vai custar para a empresa, por exemplo, 1.700, 1.800, 2.000 reais, que vão vir para a sua organização. E aí você vai ter uma movimentação financeira muito maior da sua organização e você vai poder fazer muito mais ações. Aí você vira para mim e fala assim, mas é uma movimentação normal, né? Porque vai ter que pagar o aprendiz, vai ter que recolher todos os impostos, a folha, a cota patronal de registro em carteira, isso, exatamente normal. Não é porque está na sua instituição que você não vai recolher, você tem que recolher. Acontece, cara, que é aqui que eu vou amarrar tudo isso para a gente fechar esse assunto. Acontece que a sua organização ela pode ser certificada como uma entidade básica de assistência social pelo governo federal, é o SEBAS. Com essa certificação, que é um outro assunto, é um outro processo, tem que dar entrada de documentos, há uma série de coisas que tem que ser feito antes, é feita uma ação com o Conselho Municipal de Assistência Social da sua cidade, juntamente com o CRAS, você tem que ser tipificado, uma série de coisas. Quando você entra para essa seara social e você se registra no SEBAS, estou falando aqui do SEBAS social, que tem mais a ver com o sistema de aprendizagem, tá? Você é isento, a sua organização, a sua ONG, ela é isenta da cota patronal. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Agora a gente transformou tudo isso, o salário do aprendiz, todos os impostos do aprendiz, a cota que você está cobrando para treinar esse aprendiz, que veio tudo para a instituição, e aí você paga o aprendiz, o salário dele, faz previsão de caixa, paga o treinamento e o recurso que era para pagar os impostos, a sua instituição é isenta. E ele está registrado na sua instituição, então esse recurso ele vai reverter para a sua instituição, aplicar nas suas atividades. Isso é muito potencial. Isso é muito fator gerador de recurso. A sua organização vai conseguir ser mais competitiva, mas a empresa, a prefeitura, ela tem interesse nisso para preparar o futuro profissional, o aprendiz tem interesse também de se capacitar e a organização, a entidade sem fins lucrativos, como a própria lei chama, ela tem essa possibilidade de estar gerando alto recurso, gerando sustentabilidade de forma duradoura e de forma em que ela fique competitiva. E a implantação disso, a implantação do sistema de aprendizagem na sua organização, ela é rápida, ela não demora. Entendeu? Então, o sistema de aprendizagem hoje é um dos grandes fatores de sustentabilidade para várias organizações. É muito prático, muito rápido e causa um grande impacto social, né? Você imagina um aprendiz, a sua família, e quando você implanta de forma estruturada, de forma coordenada, gera muito recurso para a sua instituição, gera muita responsabilidade e muda tudo à sua volta. Então esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos sobre o sistema de aprendizagem, sobre alguns conceitos básicos e falamos
qual que é a relação do sistema de aprendizagem com a sua entidade sem fins lucrativos, com a sua organização da sociedade civil, com a sua ONG. E pensa nisso. É um alto potencial de recurso para a sua organização. Não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ser implantado da forma correta, da forma social. E aí você vai conseguir abraçar o seu aluno, o seu aprendiz, não somente da forma trabalhista ou teórica, mas também do lado social. Você vai dar um suporte humano para ele. Os próprios cursos hoje, o próprio Ministério do Trabalho hoje indica disciplinas relacionadas à cidadania, à democracia, para serem implantados hoje no treinamento desses aprendizes, e é uma forma de gerar um bom recurso para a sua instituição. E aí com a titulação SEBAS, então SEBAS, a certificação básica de assistência social, é muito mais interessante, e isso é uma possibilidade muito fácil. Muito fácil, ela está aí na sua porta. Provavelmente aí na sua instituição, a sua instituição que começou agora, pequena, na sua cidade pequena, provavelmente você deve ter demanda, só está faltando oferta. Está faltando a sua instituição pegar a empresa e aprendiz e juntar eles. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Hoje a gente falou sobre o sistema de aprendizagem e eu queria te agradecer por você estar até aqui. O vídeo ficou um pouco longo e eu queria te dizer também, aproveite, se inscreve no meu canal, dá um curtir, vamos fortalecer a causa aqui do terceiro setor, e eu vou estar publicando frequentemente, semanalmente, um vídeo falando sobre sustentabilidade para o terceiro setor, mas não de qualquer forma, é de forma rápida e duradoura. Chega desse negócio de você ter que contratar um captador de recursos, aí tem que elaborar projeto, isso demora meses, aí vai para aprovação, esse recurso vem só o ano que vem, não, dá para vir recurso agora. E a gente vai falar sobre isso, onde que está esse recurso, como você pode buscar, tá bom? Hoje, para você ter uma ideia aí, o sistema de aprendizagem é um sistema que você consegue, desde o momento inicial do processo, para habilitar a sua instituição, até a aprovação do curso final, que é o Ministério do Trabalho autorizando a sua implantação do curso, e aí você está pronto para implantar o sistema de aprendizagem na sua organização. Esse processo inicial ele leva algo em torno de 90 dias, né? Então não é tão demorado quanto você está pensando. Então, se você tem interesse em implantar o sistema de aprendizagem na sua organização, ou se você quer abrir uma associação para implantar o sistema de aprendizagem, é muito bom, é muito viável, é duradouro e é rápido. Não fique fora disso não. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, alguma crítica, escreve aqui nos comentários que eu vou ler um a um, vou responder um a um, e a gente vai conversando sobre o terceiro setor, que é muito importante, né? Eu gosto de definir o terceiro setor como gente que gosta de ajudar muita gente. Acho que essa é a ideia principal do terceiro setor. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.